Meus alunos do sexto ano, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e nós vamos falar sobre artes integradas, tá? Nós vamos falar sobre celebrações culturais pré-históricas e africanas. Nossa aula está baseada no texto da página 162 até 172, tá? E dentro desse assunto nós vamos ver como celebramos eventos importantes, celebrações temáticas e preservação da cultura, matrizes estéticas e culturais, a presença das linguagens artísticas, e vamos encerrar esse capítulo com as atividades ligadas ao assunto, tá? Então vamos lá. Olha só, como celebramos eventos importantes? A nossa matéria, né, começa com uma pergunta. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o patrimônio cultural africano, tá, estabelecendo uma relação, tá, com a arte pré-histórica e os rituais sociais. Tá? Aí, como exemplo, o nosso módulo já coloca uma situação. Tá? Por exemplo, em nossa cultura, tá, nós temos o costume de celebrar em grupo as coisas mais importantes que acontecem com a gente. Então a gente tem aí o aniversário, a gente tem aí o batizado, a gente tem aí as comemorações de passou de ano, passou no vestibular. Então todos esses eventos a gente usa o quê? Se reunir com as pessoas que são importantes para a gente, que são significativas para a gente, para comemorar. Tá? E a antropologia, tá? Ela é a ciência que estuda o ser humano no seu meio social, no meio em que ele vive, tá? E essas celebrações, tá, da qual eu estou me referindo, ela atende a um propósito comum e segue as regras. E essas regras que esses momentos seguem são chamados de rituais, tá? Então, olha só, como celebramos eventos importantes. Então, a gente tem nessa foto aí, tá, umas mulheres de uma tribo da Nigéria, e elas estão celebrando, tá, o dia da independência através de uma dança. Essa foto é de 2005. Bem, como celebramos eventos importantes? Tá aí a pergunta novamente. Podemos fazer uma comparação. E a comparação que o nosso módulo faz é uma comparação até bem simples. Ela compara a nossa rotina escolar. Você entra na escola, você entra em forma, você canta o hino nacional, você vai para a sala, na sala você assiste aulas e no meio de um determinado número de aulas você tem um intervalo. Nesse intervalo você faz um lanche, você depois que vai para casa você vai com tarefas ou matéria para estudar. Isso tudo, que geralmente segue o mesmo formato todo dia, isso constitui um ritual diário, tá? Então, alguns rituais contemporâneos envolvem celebrações maiores, que podem conter manifestações que dialogam com a arte. Alguns rituais, eles dialogam com a arte, tá? Aliás, algumas manifestações, ela tem a arte como o seu ponto alto, tá? Por quê? Porque geralmente são rituais que tem arte, tem música, tem dança, tem canto, entre outros elementos que pode acontecer, né? Então nós vimos nas unidades anteriores que os rituais também faziam parte da cultura do povo pré-histórico, tá? Assim como também dos povos tradicionais africanos fazem, né, no caso até hoje. Então nós temos aí, né, a fundação chamada Fundação Bradshaw, é uma ONG, organização não governamental. Essa organização ela tem sede na cidade de Genebra, na Suíça, e ela tem como foco a pesquisa de arqueologia, antropologia e genética, tá? Então tem a doutora Patak, tá, que é conhecida no meio científico porque ela estuda arte rupestre. E ela estuda a arte rupestre encontrada na Índia, tá? E ela defende que uma das formas mais eficazes de se preservar a arte rupestre é por meio da educação. Então,
baseado nessa colocação dela, ela estudou as tribos locais, estudou a sua arte, cultura, e com isso ela passou a criar uma arte contemporânea, mas baseada, tá, inspirada na arte rupestre. Bem, e dessas criações que ela elaborou, surgiram oficinas artísticas, e essas oficinas geralmente são ministradas a jovens, fazendo da educação, né, uma importante ferramenta de preservação do legado cultural, tá? Porque quanto mais uma pessoa compreende, ela percebe o sentido daquela arte, tá? Ela valoriza, e quando ela valoriza, ela passa a preservar aquela cultura e aquela arte. Então a figura aqui, tá, que é uma reprodução fotográfica de uma inscrição rupestre, tá, localizada na região central da Índia, e ela possui inscrições pré-históricas indianas, e elas são fontes de inspiração para a produção artística praticada pela doutora Pathak, tá? Olhem que o ser pré-histórico tem um que está montado num animal parecendo um cavalo, eles estão participando de um ritual, tem um ali que parece todo fantasiado e dançando, né? Olha só, diversos são os temas encontrados nas pinturas rupestres estudadas por Pathak, tá? E elas são reproduzidas atualmente por ela e por seus alunos. Muitas delas abordam a temática de rituais praticados na pré-histórica, como também vimos nas artes rupestres das várias partes do planeta. Tá? E as celebrações, né, elas fazem parte tanto do nosso cotidiano, tá, como fizeram dos seres pré-históricos. Tá? E são importantes até hoje, no mundo contemporâneo, os exemplos que eu dei, né? E essas artes, esses rituais, né, esses cerimoniais, essas celebrações, são acompanhadas de música, de canto, dança. Algumas até usam determinados adereços, né? Exige que se use alguns adereços. Quando eu falo adereço, são vestimentas, objetos de enfeite que são atrelados a determinado tipo de ritual, tá? Outra coisa que é muito bacana vocês saberem, que determinados rituais, tá, alguns têm caráter religiosos, como o batizado, o casamento, e outros não, muito até marcam momentos importantes da nossa vida, tá? Os exemplos podem ser citados quando assistimos um jogo de futebol, por exemplo. Nós não vestimos a camisa do nosso time, e quando a gente vai em algum aniversário e está rolando lá, eles distribuem vários objetos que fazem parte daquele momento ali, né? Aquele momento de diversão, tá? Então fica aqui a pergunta: qual a celebração que você participou e quais os elementos foram usados? Tá? Existem muitas manifestações culturais ou elementos que compõem uma celebração ritualística. E isso acontece desde os tempos remotos até os dias atuais. Tá? Nós temos aí, tá, o nosso módulo pede que vocês observem essa imagem. Tá? É uma celebração tradicional do povo Dogon, no Mali, na África, né? É uma dança com máscara do povo Dogon, e essa dança ela é praticada na praça principal de uma vila do Mali, na África. Essa foto é de 2009, tá? E observem a forma como os dançarinos eles estão vestidos. Observem que todos eles estão usando máscara. A máscara é um dos objetos de arte mais significativos da cultura artística africana. Tá? E fica aqui algumas perguntas. Quantos elementos artísticos é possível distinguir nessa imagem?
E o que mais lhe chamou a atenção ao observar essa foto? A celebração retratada na imagem se parece com alguma que você conhece, tá? Então nós veremos a seguir alguns elementos característicos que podem compor celebrações ritualísticas de vários povos, né? Bem, a gente tem aí, dentro das artes visuais, as máscaras. Nós vimos na idade anterior, né, pinturas rupestres de figuras humanas que usavam máscara. A máscara é o adereço mais utilizado nas culturas tradicionais primitivas, tá? E ainda é usado em sociedades contemporâneas com diversas finalidades. A gente tem, por exemplo, o nosso carnaval, tá? O carnaval de Veneza, em que a máscara ele ocupa um papel de destaque. Por quê? Porque ela remonta à comédia dell'arte, né? E também nas culturas africanas tradicionais, a máscara ela tem um fim social, né? De passagem de um ciclo da vida para outro, ou a máscara pode estar fazendo uma referência a um ser ligado à ancestralidade de determinado povo. Então, a máscara tem toda essa importância. Vocês veem, por exemplo, em culturas primitivas, que a gente estudou nessa unidade, né, que nessa unidade, nesse módulo, que aquela superposição de máscaras, ela constitui o totem, e o totem está ligado a todos os antepassados de determinado povo, né? Bem, então temos o exemplo, né, o povo Dogon, que tradicionalmente utiliza máscaras em rituais com o intuito de celebrar o mito de sua própria criação, tá, envolvendo a vinda de 8 ancestrais. Então, os traços humanos formados por grafismo geométrico representam o Criador. Já as máscaras, cujos traços humanos são estilizados, ou seja, tem um elemento de antropomorfismo, né? Ela representa as diferentes classes sociais, tá? E as que têm traços estilizados de animais, ou seja, são ligados ao zoomorfismo, tá? Tem a forma de um animal, elas objetivam celebrar a relação entre os animais e os seres humanos, tá? Por quê? Porque isso está relacionado ao fato dos Dogon serem conhecidos por sua grande habilidade na caça. Então, o animal e o humano, para eles, é muito, muito próximo, muito relacionado, tá? Nós temos ali, né, para vocês verem, uma máscara confeccionada, né, e usada pelo povo Dogon no Mali, na África. Bem, sobre a música, é possível pensarmos em como era feita a música na pré-história, tomando como base as músicas feitas pelas culturas que ainda existem e que conservam hábitos musicais de seus antepassados, tá? Então, há uma crença, né, de que a música naquele período estava associada a práticas rituais, sendo usado o canto, a percussão corporal e elementos da natureza, tipo bater uma pedra na outra, bater um galho no outro, sacudir folhas, entre outras formas de produção musical, tá? Em São Paulo existe um grupo chamado Grupo Mauaca, tá? E esse grupo ele pesquisa música através de estudos de desenhos rupestres. Então, o que eles fazem? Eles pegam, estudam aquele desenho, fazem uma interpretação e aquele desenho ele passa a ter um caráter de uma partitura. Então, em 2008, eles gravaram um álbum chamado Rupestres Sonoros, o Canto dos Povos da Floresta. E esse álbum, tá, ele retrata a música da pré-história a partir de estudos feitos em arte rupestre em vários sítios arqueológicos no Brasil, tá? Então, essas inscrições elas foram lidas como partitura e os instrumentos feitos dos mais diversos materiais e seguindo, né,
foi composta uma obra com elementos ritualísticos e coletivos, tá? Respeitando o período da pré-história, tá? Então nós temos aí, tá, a calimba, que é um instrumento musical africano, né? E que é usado também, um instrumento ritualístico. Bem, a dança é um outro elemento também usado, tá, dentro das artes integradas, né? E a dança, o que a gente pode falar sobre ela é que ela é tão antiga quanto o ser humano, tá? O filósofo francês Roger Garaud, tá? Ele deixou uma fala aqui, tá? Os seres humanos dançavam todos os momentos solenes de sua existência: a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita, tá? Então, o primeiro documento relativo a movimento de que se é notícia é datado do período paleolítico, ou seja, 12 mil anos antes de Cristo. Trata-se de uma gravação em uma gruta da França, tá? E ela representa a figura humana de perfil numa posição de salto com o corpo coberto de pele de bisão, ou seja, essa representação rupestre, ela está retratando uma pessoa em movimento, uma pessoa dançando, tá? É a representação mais antiga que se tem sobre dança. Outras inscrições rupestres também estão relacionadas à dança, tá? E dança é um movimento. Aí, inclusive, tem algumas que retratam danças coletivas, como com formato circular, datado no período neolítico, né? E a dança em formato circular, ela é considerada uma das mais antigas do Ocidente e se mantém atual. Nós temos aqui uma figura, tá? Em que uma gravura datada de 8 mil anos antes de Cristo e retrata pessoas usando máscaras de focinho pontiagudo e realizando uma dança em formato circular, ou seja, uma dança de roda, tá? Chama roda de Adaura, tá? E já naquela época já possuía essa formatação de movimento, tá? Então, para concluir a nossa aula, eu vou pedir a vocês que resolvam as atividades da página 170 até a 172, tá? Então, eu fico por aqui, por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.